Muito bem. Pronto, estão a ver a apresentação, certo? Certo, sim. Muito bem. Pronto, muito obrigado a todos por estarem presentes. É um gosto estarmos aqui hoje para falar sobre um tema que é um tema bastante atual, sobre a blockchain do Bitcoin. Portanto, que se perspectiva ter uma grande utilização no futuro, por exemplo, na Web 3.0, na aviação, nos seguros. Portanto, há todo um conjunto de aplicações futuras que derivam da vantagem da utilização do blockchain. O blockchain é uma infraestrutura descentralizada que funciona nos computadores, nos nossos computadores. Todos os computadores funcionam na base de peer-to-peer, portanto não tem um servidor, funciona nos computadores individualmente, que comunicam entre si e que trocam dados entre si e que fazem processamento. Quando falamos em blockchain, falamos em chain of blocks, é uma cadeia de vários blocos. E cada bloco tem um conjunto de informações. Qual é a vantagem? Além de ser descentralizada, tem uma grande particularidade, a blockchain tem uma grande particularidade. É que tudo aquilo que se faz na blockchain é assinado digitalmente. Quando falamos em assinatura digital, o que é que estamos a dizer? Estamos a dizer que existe uma garantia ou uma proteção contra uma proteção de ataques contra a integridade dos dados. Os dados mantêm a integridade, a autenticidade e o não repúdio. O que é o não repúdio? O não repúdio é aquele que desenvolve uma ação e que, a posteriori, vai referir que ele não desenvolveu aquela ação. Vai negar que ele foi o autor dessa determinada ação. Portanto, isso chama-se não repúdio. Uma das grandes vantagens da blockchain é realmente permitir uma confiabilidade dos dados. Além de ser descentralizado, ser baseado em ser server, não ser server-oriented, funciona com os computadores de todos nós, portanto não necessita de servidores, tem a grande vantagem de ser confiável, porque tudo o que é feito, seja eventos, dados ou documentos que lá são colocados, são sujeitos a garantia, proteção de integridade, autenticidade e não repúdio. Ok? Muito bem. Portanto, a apresentação de hoje vai ter os seguintes outline, que é, primeiro, a título de introdução, eu vou falar sobre a transformação digital. Depois vamos falar sobre o Bitcoin. O que é o Bitcoin? O Bitcoin como primeira moeda, a primeira criptomoeda que apareceu. Eu não vou referir muitas outras, porque não é o objetivo desta conferência. Vamos focar mais no Bitcoin. As outras são pequenas variações daquela que é a primeira, que é o dinossauro aqui das criptomoedas, que é o Bitcoin, e que é a mais importante e aquela que tem mais valor e que é mais adotada. Depois vamos falar sobre a blockchain e finalmente vamos falar sobre o processamento associado a cada um dos blocos, o processamento de validação de cada um dos blocos, que é feito através de uma prova que se chama Proof of Work, que é levada a cabo com um processamento dos computadores que dá pelo nome de mineração, ok? Portanto, este é, falando um pouco primeiro sobre a transformação digital, ou também designada nova transformação digital, ou designada por a quarta revolução industrial. Porque é que eu digo a nova transformação digital? Porque nós já tivemos outra transformação digital, que foi a terceira revolução industrial. Nós agora estamos a viver a quarta revolução industrial. Eu tenho aqui algumas referências que eu queria apresentar também, alguns trabalhos que foram apresentados de alguma maneira nesta área. Foi um artigo que eu publiquei em 2020, que o 5G, digamos, o grande paradigma do 5G é realmente dedicar-se à implementação da quarta revolução industrial. Depois tenho um outro artigo na área da gestão de projetos relacionados também com a quarta revolução industrial, foi publicado em janeiro de 2021.
Tenho um outro artigo relacionado com a evolução do 5G, publicado em 15 de abril de 2021, e finalmente depois um outro artigo também relacionado com uma evolução do 5G, uma evolução futura, publicado em setembro de 2021. Bom, já agora, só para referir, o 5G é uma tecnologia que visa implementar é disruptiva na medida em que, enquanto que as gerações anteriores visavam velocidades mais rápidas, pura e simplesmente velocidades mais rápidas, o 5G, além de ser mais rápido e ter menores atrasos, tem uma grande vantagem, permitir comunicação entre coisas. Nesse aspecto é disruptivo porque permite, por exemplo, comunicação entre veículos ou comunicação entre coisas, Internet of Things. Esse é que é o grande paradigma, portanto, suportar, por exemplo, smart cities ou, portanto, fábricas inteligentes, etc. Portanto, quando falamos em o que é a transformação digital, para introduzirmos aqui o tema, nós tivemos 4 revoluções industriais. A primeira foi a revolução do vapor, depois a revolução da eletricidade, tivemos a revolução das tecnologias e sistemas de informação, que surgiu com o aparecimento da eletrónica nos anos 50, eletrónica analógica, depois eletrónica digital, e portanto o que é que veio permitir a terceira revolução industrial? É a revolução dos computadores, da informática, digamos assim. E aquilo que veio permitir foi permitir uma melhor eficiência dos recursos existentes, substituir o homem por computadores, por máquinas, nesse caso eram computadores. Nós atualmente, a terceira revolução industrial já lá vai, nós agora estamos a viver aquilo que se chama a quarta revolução industrial. A quarta revolução industrial novamente, tal como todas as outras revoluções industriais, aquilo que permite é uma melhor utilização dos recursos existentes. E neste caso vai substituir o homem por robôs. Esse é que é o grande paradigma da quarta revolução industrial, estamos a falar de automação. Esta transformação digital, que é, portanto, a terceira revolução industrial também já foi uma transformação digital, a quarta revolução industrial digamos, é a nova transformação digital ou a revolução da automação. E, portanto, nós quando vivemos a terceira revolução industrial, vivemos a era da informação, nós na internet temos tudo e mais alguma coisa, mas para já nem tudo aquilo que está na internet é verdade, como nós sabemos, e cada vez mais, e por outro lado, sabemos que aquilo que é importante não é informação. Nós podemos ser bombardeados com toneladas de informação, e nós ficamos, toda aquela informação é uma nuvem cheia de informação que é difícil de perceber como é que aquilo nos pode servir. E, portanto, aquilo que é importante para nós não é aquilo que é importante para nós não é realmente a informação, mas o conhecimento. E o que é o conhecimento? O conhecimento é a informação certa, dada à pessoa certa, no momento certo, para apoiar uma certa tomada de decisão. Isso é que é o conhecimento. E, portanto, quando nós falamos em quarta revolução industrial, nós não estamos a falar em era da informação, mas é era do conhecimento. Portanto, estamos aqui um salto à frente. Estamos aqui já um salto à frente. E, portanto, quando falamos em quarta revolução industrial, quais é que são as palavras-chave, as 4 mais importantes? Falamos em robótica, inteligência artificial, big data e internet das coisas. São aqui as grandes palavras-chave. Existem outras, com impressão 3D, computação quântica, etc. Mas aquilo que permite realmente uma melhor utilização dos recursos, substituição do homem por máquinas, por robôs, e naturalmente que isto vai alterar aqui em termos já aqui uma alteração de paradigma em termos no mercado de empregabilidade, na medida que há uns empregos que desaparecem, há outros que aparecem, e portanto, e nesta era do conhecimento, nós cada vez mais as competências necessárias ou o nível de competências exigido aos humanos é cada vez mais elevado. E, portanto, está num patamar muito mais elevado do que aquilo que estava antigamente. Daí, para nós estarmos adaptados a este novo paradigma, temos que nos adaptar aqui aos requisitos científicos, técnicos e humanos. E, portanto, temos aqui todo um conjunto de... Já agora, só para introduzir aqui este tema da quarta revolução industrial, nós podemos olhar para um veículo, quando se move, um veículo pode ser visto como um robô, o robô que comunica, utilizando a internet das coisas. Esses dados
são Big Data, têm que ser processados com a inteligência artificial e, portanto, e o carro, um veículo autónomo, um veículo autónomo, vai tomar decisões em termos de acelerar, como é que ele pode evitar colisões. Bom, a quarta revolução industrial traz todo um conjunto de paradigmas em fábricas, em agricultura, na própria guerra. Temos aqui o Predator, temos aqui os microdrones, na área da saúde, na área da investigação, na área do aconselhamento médico e jurídico. Portanto, que, digamos, a inteligência artificial já está a ter níveis de desempenho mais elevados do que feito por reputados advogados ou médicos. E, portanto, estamos a entrar numa era bastante diferente daquela que temos vivido. Bom, e a internet, agora entrando aqui um pouco também já no nosso tema, a internet, que se enquadra aqui em toda esta alteração de paradigma, também está a sofrer uma grande alteração. E, portanto, a internet é global e é instantânea. Não é? Portanto, as coisas estão à distância de um clique e é global, é mundial. Não é? E, portanto, com o aparecimento da internet surgiu a necessidade de uma moeda que tivesse esses mesmos requisitos, que ainda não temos. Não temos essa moeda. E, portanto, daí a vantagem das criptomoedas. Nós temos tido várias webs, não é? A Web 1.0, que era baseado em informação estática. Depois apareceu a Web 2.0, baseado em que, digamos, qualquer pessoa podia escrever na web, por exemplo, nas redes sociais. E temos a Web 3.0, que é aquela que se perspectiva para o futuro, em que qualquer pessoa vai poder escrever, mas pretende-se que seja confiável. A palavra-chave da internet 3.0 que virá no futuro, é a confiabilidade. Porque, como nós sabemos, qualquer pessoa pode escrever, colocar aquilo que quiser na internet e nem sempre se consegue associar o autor àquilo que está escrito. E, portanto, a grande vantagem da Web 3.0 tem a ver com o aspecto de confiabilidade, porque, como eu referi, vai ser perspectiva-se ser baseado em blockchain e, portanto, perspectiva-se ser baseado numa rede distribuída, num sistema descentralizado, em vez de estar alocado em servidores. Essa é uma grande diferença e, sendo baseado em tecnologia blockchain, além de ser descentralizado, tudo aquilo que lá é colocado, sejam documentos, dados, eventos, tudo é assinado digitalmente pelo seu autor. E, portanto, existe uma garantia em termos de integridade, autenticidade, quem foi o autor, e não repúdio. Não repúdio é o autor não vir a posteriori negar que foi ele que tomou aquela ação. E, portanto, qual é a grande diferença da Web 3.0? A Web 3.0 será baseado em inteligência artificial, em realidade virtual, internet das coisas é a palavra-chave. Internet das coisas, não apenas comunicações entre pessoas, mas pessoas, máquinas e entre máquinas. Essa é a grande palavra-chave da internet do futuro. Este senhor Peter Diamandis, fundador e presidente do XPRIZE Foundation, fez esta afirmação: na sua essência, o Bitcoin é uma moeda inteligente, concebida para ser evoluída por engenheiros inteligentes, elimina a necessidade dos bancos. Ora, eliminar a necessidade dos bancos significa que é descentralizada, não é? Liberta-se, portanto, porquê? Porque aqui elimina a necessidade dos bancos, porque permite transferências peer-to-peer, entre os computadores diretamente. Liberta-se das taxas de cartão de crédito, das taxas de câmbio, é global, porque esta é outra vantagem das criptomoedas, são moedas globais, porque se eu quiser comprar um produto qualquer na China, eu pago em euros e tenho que fazer a tradução para yuans. E naturalmente que algum banco vai ganhar com essa tradução de dinheiro ao valor de compra e valor de venda, e há uma parte que eu estou a perder dinheiro para o banco que está a fazer essa tradução. Está bem? E, portanto, isso desaparece, é como se nós tivéssemos uma União Europeia, não é? É o euro que funciona na Europa toda, só que nesta situação passa a ser global.
E, portanto, continuando, das taxas de câmbio, das taxas de transferências bancárias e reduz a necessidade de advogados ou júris nas transações. Tudo coisas boas. Porquê que este senhor diz que reduz a necessidade de advogados ou júris? A razão é simples, porque está baseada em blockchain. E todos os eventos, ações, transferências ficam armazenados na blockchain. E, portanto, armazenados e assinados digitalmente. E, portanto, existe uma garantia de não repúdio, de onde alguém que desenvolve uma ação não pode, a posteriori, alterar a sua intenção. Já agora, o senhor Changpeng Zhao é o 11º homem mais rico do mundo. Este senhor é o CEO da Binance. A Binance é um exchange ou seja, é uma entidade, é um exchange, é uma entidade que nós podemos recorrer a ela para adquirir criptomoedas, todo o tipo de criptomoedas. E, portanto, este senhor, de repente, já é o 11º homem mais rico do mundo. Bom, falando aqui um pouco sobre o Bitcoin foi a primeira moeda, foi criada em 2009 por este senhor japonês, Satoshi Nakamoto, e, portanto, como eu já referi, é descentralizada, é descentralizada na medida em que é baseada, em termos tecnologicamente, em blockchain, e o blockchain funciona nos nossos computadores todos, não está alojado em servidores, sem intermediários, não tem bancos nem governos que estão no meio e que estão a controlar aqui toda a situação com algumas vantagens, mas também com muitos inconvenientes, como nós sabemos. Aliás, basta olharmos para os bancos que têm caído e para os lesados de todos os bancos, não apenas portugueses, mas em todo o mundo, aquilo que tem acontecido por esse mundo fora. E depois é global, portanto, a vantagem de ser global é o facto de nós não perdermos dinheiro com taxas de câmbio. Isso é uma grande vantagem de ser global. É rápida e é segura, confiável, porque é assinado digitalmente. Portanto, sem intermediários. E nós podemos utilizar para compras, investimentos, pagamentos, apesar de muitas pessoas olharem para o Bitcoin apenas como se fosse uma ação, não é? Digamos, o Bitcoin, ou as criptomoedas de uma forma, num sentido mais lato, têm uma utilidade futura, perspectiva-se uma utilidade futura. E tem vindo a ser progressivamente, digamos, a resistência à mudança tem vindo a diminuir progressivamente. E nós vemos que as criptomoedas estão a ser progressivamente mais e mais adotadas em termos mundiais. E, portanto, digamos que a grande diferença das criptomoedas relativamente às ações é realmente ter uma utilidade futura. De referir que o Bitcoin é uma moeda que está limitada a 21 milhões, ela está a crescer todos os anos, até que quando chegar aos 21 milhões vai parar. Portanto, vai parar. Portanto, ao contrário do dinheiro chamado dinheiro fiat. O que é o dinheiro fiat? Já vamos ver. Fiat não é o automóvel, fiat, dinheiro fiat, quer dizer que é dinheiro lançado pelos Estados. E o dinheiro lançado pelos Estados, os Estados limitam-se a ligar a impressora. Aqui, essa situação não ocorre. E cada vez que um Estado liga à impressora e imprime mais dinheiro, seja um Estado ou uma União Europeia, não é? Ou os Estados Unidos, não é? Quem tem dinheiro vai perder dinheiro, porque há mais dinheiro a circular. Digamos, a riqueza mantém-se e, portanto, o dinheiro vai perder valor consequentemente. Aqui, no caso do Bitcoin, como a quantidade de Bitcoins existentes no mundo é limitado a 21 milhões, não temos efetivamente esse problema. Vantagens, mais vantagens. É mais seguro e menores custos de transferência online convencionais, portanto é mais seguro, imaginem, tem menores custos. Nós quando fazemos uma transferência tem custos associados, nomeadamente imagina uma transferência internacional, então normalmente tem custos elevadíssimos, e demora tempo, e demora
e demora vários dias, tipicamente vários dias, para ser implementada. Aqui é instantânea, praticamente instantânea, demora 10 minutos, que é o tempo de processamento de um bloco. E é mais seguro porque, já vamos ver porquê, porque tudo é assinado digitalmente, existe todo um sistema criptográfico que dá segurança a todo o nosso sistema, e é um sistema de segurança muito mais fiável do que a segurança feita no servidor de um banco, com o qual nós interagimos utilizando a funcionalidade de net banking. E, portanto, é muito mais seguro. Para além de, em termos de privacidade, reparem, todas as transações que nós fazemos têm uma privacidade relativa, porque todos os funcionários dos bancos têm acesso à informação, não é? Enquanto que aqui temos um nível de privacidade, as transações são aquilo que se chama, transações são pseudónimas, não são anónimas, mas são pseudónimas, porque o conteúdo de cada bloco, já vamos ver melhor, cada bloco armazena um conjunto de transações. Quando falamos em blockchain, é uma cadeia de blocos, sendo que cada bloco armazena o conjunto das transações realizadas nos últimos 10 minutos. E essas transações são guardadas nesse bloco da blockchain, e qualquer pessoa pode ter acesso a elas. Qualquer pessoa pode ter acesso a essas transações que ocorrem. Isto fica visível na blockchain. Fica visível com o Bitcoin Address. Portanto, não é realmente com o nome da pessoa, mas é com o Bitcoin Address. Já agora, referir que os fundos entram e saem através de um exchange e, portanto, nessa altura que os fundos entram e saem através dos exchanges, os exchanges atualmente já têm obrigações de identificação dos seus clientes, de onde sabe-se quem são as pessoas que colocam e que tiram dinheiro na blockchain, okay? Criptomoedas. Pronto, há muita gente ainda no mundo que não tem acesso a bancos e, portanto, nós olhamos para aqui e vemos 30% das pessoas em todo o mundo estão impossibilitadas de ter uma conta bancária convencional, sendo que deixa-me dizer aqui um aspecto que podemos voltar a falar mais à frente, que ter uma conta de criptomoeda, ou ter uma wallet, ter uma carteira de criptomoeda, não é apenas ter uma conta bancária, mas é muito mais do que isso. Porque eu posso tornar-me um banco. Portanto, é muito mais do que isso. Eu posso emitir, se quiser, se tiver uma estratégia para tal, eu posso emitir novas criptomoedas. Já vamos falar sobre isso melhor. Portanto, corresponde não apenas a ter uma wallet, corresponde não apenas a ter uma carteira, portanto, ter uma carteira de criptomoedas, corresponde não apenas ter uma conta bancária, não é? Apesar de ser diferente, mas eu posso ser dono de um banco, eu posso criar moedas e posso fazer muita coisa. Já agora, o que é o dinheiro fiat? O dinheiro fiat é dinheiro emitido por um governo que não está definido por nenhuma commodity, como ouro ou prata, mas sendo apenas emitido pelo governo que o emitiu. Quer isto dizer o quê? Quer isto dizer que, inicialmente, o dinheiro eram moedas de ouro, tinham o valor, o valor do dinheiro era o valor do ouro que estava na moeda. Depois, ouro ou prata, não é? Depois, a seguir, numa fase intermédia, nós apareceram as notas, e aquilo que os governos começaram a fazer tinham reservas de ouro, e o dinheiro que circulava correspondia às reservas de ouro. Atualmente, já se perdeu essa ligação. Essa ligação já foi perdida. E, portanto, nós temos os bancos que imprimem o dinheiro, e cada vez que imprimem o dinheiro, os bancos centrais, portanto, cada vez que imprimem o dinheiro está a desvalorizar, vai perder mais valor, porque a riqueza mantém-se inalterada e, portanto, quem tem dinheiro está a perder
está a perder. Naturalmente, isso são técnicas para combater o desemprego e que gera inflação, por exemplo, entre outros aspectos. A comparação entre o dinheiro fiat e o Bitcoin, basicamente o dinheiro fiat tem uma reserva de valor ilimitada, sendo que o Bitcoin é limitado a 21 milhões em todo o mundo. Claro que existe aqui pequenas diferenças. Eu estou-me a limitar ao Bitcoin, existem as outras moedas, por exemplo, o Ethereum não é limitado, também vai crescendo de forma mais rápida. Depois, o dinheiro fiat é influenciado por interesses, portanto, existem stakeholders, não é? Existem clientes privilegiados, enquanto que o Bitcoin, todos os intervenientes são iguais. As transferências, no caso do dinheiro fiat, são tipicamente caras, envolvem bancos que as processam, um ou vários bancos, não é? Que as processam e cobrem dinheiro, especificamente quando são transferências internacionais. No caso do Bitcoin, as transferências são de baixo custo e diretas de peer-to-peer, de indivíduo para indivíduo, sem intermediários e, portanto, são muito mais baratas. O processo de transferência do dinheiro fiat é lento e burocrático, pode demorar 48 horas ou mais, ou vários dias, e funciona apenas 5 dias por semana. No caso das transferências do Bitcoin, as transferências são instantâneas, que processa 24 horas por dia, 7 dias por semana. Bom, nós vamos agora olhar aqui para a cotação do Bitcoin. Como é que nós podemos adquirir Bitcoins? Nós podemos adquirir Bitcoins de 3 maneiras diferentes. Podemos adquirir Bitcoins comprando Bitcoins, vamos a um exchange, Coinbase ou Binance, por exemplo, e adquirimos Bitcoins. Não é? Trocamos dinheiro fiat por criptomoedas. Outra forma é vendermos um produto qualquer, podemos vender um produto qualquer utilizando criptomoedas. Essa é outra forma de nós recebermos bitcoins. A terceira forma é minerando bitcoins, efetuando o tal processamento matemático que visa desenvolver aquilo que se chama Proof of Work. Proof of Work é a validação de cada um dos blocos da blockchain. Blockchain é uma cadeia de blocos, cada bloco tem um conjunto de transações dos últimos 10 minutos, e esse processamento, essa validação é feita por um processo que se chama Proof of Work, e em termos, isso requer um processamento computacional, matemático, que já vamos ver, e esse processamento computacional chama-se mineração. Nós, ao minerarmos, estamos a fazer um processamento que, no caso dos bancos, é feito pelos bancos. No caso das criptomoedas, é feito pelos computadores, como é uma rede descentralizada, que são os nossos computadores que participam nesta rede, serão os nossos computadores a poder participar no processo de mineração. E se nós conseguirmos minerar, nós vamos ganhar dinheiro por isso. Bom, em termos de cotação do Bitcoin, o Bitcoin começou em 2009 a valer muito poucos cêntimos e teve várias oscilações, e neste momento, em novembro passado, teve a valer quase 60 mil euros um Bitcoin. Começou com alguns cêntimos, teve a valer quase 60 mil euros, entretanto teve aqui uma queda, e agora está a valer quase um pouco menos de 35 mil euros. Bom, o que é esta queda aqui? Esta queda terá a ver, a economia funciona com períodos de expansão e contração, são ciclos tipicamente 5 anos. E nós estamos a entrar num período de contração da economia e, portanto, houve aqui uma queda porque se perspectiva a inflação aumentou, as bolsas começaram a cair e, por arrasto, aqui o Bitcoin também sofreu uma queda. As taxas de juros estão a subir, portanto, o Bitcoin é uma moeda sem governança, sem intermediários, como já vimos, não tem bancos, não necessita de bancos, sem fronteiras, é global, descentralizado e é seguro porque tudo é guardado com assinatura digital, tudo aquilo que é feito.
A internet também o é, exceto que a internet não é segura e descentralizada. No entanto, a Web 3.0 perspectiva-se que será. Portanto, agora falando aqui um pouco, os estudos comprovam que a maioria do crime fala-se muito de... porque há comentadores que dizem que as criptomoedas são utilizadas para lavagem de dinheiro. Pronto, isto aqui há aqui várias correntes, não é? No entanto, já houve estudos que foram realizados que demonstram que a maioria do crime de lavagem de dinheiro mundial é cometida em dólares americanos, não é? Agora, naturalmente que as criptomoedas e o Bitcoin em particular também são utilizados para lavagem de dinheiro, como tudo. Aliás, a melhor forma de lavar dinheiro é fazer pagamentos em mala, não é? Em cash. Isso continua a ser a forma ideal e que aliás, é conhecido que, mesmo em Portugal, existe uma parte da economia que não é controlada. Portanto, existe uma boa percentagem da economia das compras de casas, compras e vendas e de todos os negócios que são efetuados, em que os valores declarados não correspondem à realidade e, portanto, é dinheiro que é pago lateralmente e muitas das vezes dinheiro em notas em papel, não é? Pronto. Já agora, só para referir que, em termos de lavagem de dinheiro, como eu disse há bocado, eu posso ver todas as transações que são realizadas na blockchain, isso é visível, com o Bitcoin Address, com os endereços Bitcoin, fica tudo registado nos exchanges, fica tudo registado na blockchain. Existem os exchanges que é onde entra e sai dinheiro, e estas entidades, muitos dos países já impuseram procedimentos de identificação de anti-money laundering, e protocolos KYC, Know Your Customer, com vista a permitir identificar quem injeta e quem retira dinheiro, quem são as pessoas, com todos aqueles protocolos de identificação e de autenticação aos seus clientes. E, portanto, isto são formas de... e, portanto, imaginem, se eu for um exchange, eu compro Bitcoin, compro uma certa quantidade de Bitcoins, eu tenho que ser identificado e digamos, o exchange sabe qual é o meu Bitcoin Address e, portanto, existe aqui um mapeamento entre a minha identificação e o Bitcoin Address. Portanto, não é completamente verdade que a situação fica fora de controle. Portanto, existem mecanismos de controle, mas como todas estas transações são assinadas digitalmente, não é propriamente verdade, para quem conhece o sistema, que isto funciona de uma forma completamente caótica, que é realmente a República das Bananas. Porque tudo digamos, a característica da infraestrutura blockchain é realmente a assinatura digital e permitir saber quem faz o quê e quando, está bem? Quem faz uma transação, em que valor e quando é que fez essa transação. E não há forma de não repúdio. Pronto, naturalmente que as criptomoedas estão a ser utilizadas em muitas empresas americanas. El Salvador tornou-se o primeiro país do mundo a aprovar bitcoins como moeda com circuito legal. Paraguai também vai no mesmo caminho. Na Europa, a União Europeia, países como a Finlândia, a Alemanha ou a França, os Estados Unidos, Canadá, Austrália, os Emirados Árabes Unidos estão já com grande aceitação de bitcoins e, portanto, são moedas que estão a circular muito para efetuar compras e vendas. E, portanto, o Bitcoin está a mudar o mundo, aliás, as criptomoedas, portanto, dos vídeos em streaming ao dinheiro em streaming, e as criptomoedas permitem também algo que é muito importante, que é efetuar microtransações. Portanto, as microtransações, quando falamos em pagamentos ou recebimentos praticamente sem custos associados, isto potencia os micropagamentos. E, portanto, imagina, cada vez que nós vamos ver um site qualquer, nós recebemos uma remuneração, não é? Um micropagamento. Isso é fácil de ser feito utilizando criptomoeda, não é fácil de ser feito em euros, por exemplo.
A economia, já agora, a economia, como eu estava a dizer, a economia mundial funciona com ciclos de expansão e recessão, não é? Nós tivemos um período de expansão, tipicamente são ciclos de 5 anos, tivemos um período de expansão, tipicamente 5 anos, agora estamos a entrar num período de recessão. No período de expansão, a taxa de juros desce, a economia aquece, e existe um incentivo ao investimento. Na fase de recessão, desincentiva-se a taxa de juro, a inflação aqui acelera, a taxa de juro aumenta, existe um incentivo à poupança, não é ao investimento, mas é à poupança. E, portanto, nós precisamos de poupar para depois podermos investir no ciclo seguinte, na fase seguinte de expansão. A economia é assim que funciona. E, portanto, eventualmente o produto interno bruto tenderá a ir aumentando, potencialmente vai aumentando, não será uma linha horizontal, mas irá aumentando, e com aquelas oscilações de expansão e contração em torno dessa linha reta. Naturalmente que nos períodos de recessão, que é um período de contração mais propriamente, a recessão poderá ocorrer ou não, mas um período de contração, existe maior, digamos, o que é que as pessoas fazem em vez de investirem na bolsa, porque é mais risco, é mais arriscado, e como a economia está contraída, digamos, a rentabilidade das empresas vai diminuir, não é? As pessoas vão investir digamos, em algo que o risco é mais baixo. Por exemplo, em certificados da Forro, certificados do Tesouro, até em ouro, não é? Até em ouro. E, portanto, existe aqui uma volatilidade. Agora, olhando um pouco aqui ao Bitcoin, cotação, o que é que se perspectiva em termos de cotação, comparando aqui o Bitcoin com o mercado de ações? Uma vantagem do Bitcoin relativamente às ações tenderá também a cair se estamos num período de contração. Eu julgo que sim. No entanto, enquanto que tipicamente a rentabilidade das empresas vai cair numa fase de contração, os bitcoins, ou as criptomoedas de uma forma geral, têm uma vantagem, têm uma utilidade futura. Tem uma utilidade futura, perspectiva-se a sua utilização massiva no futuro. E, portanto, existe uma expectativa futura que cada vez mais está a utilizar, ano após ano, o mundo está a utilizar mais e mais criptomoedas. Quando existe uma expectativa futura, uma perspectiva de utilidade futura. Essa é uma vantagem. Outra vantagem, tem uma menor desvalorização. É porque se eu agarrar em dinheiro e puser dinheiro no banco, o meu dinheiro, o Banco Central vai imprimir mais moeda, e o dinheiro que eu tenho no banco vai perder valor. E enquanto que, se eu tiver bitcoins, como é limitado a 21 milhões de bitcoins no mundo inteiro, significa que o bitcoin vai valorizar-se face ao euro, por exemplo. Não é porque o euro imprime mais dinheiro e o bitcoin está estático. Portanto, um bitcoin vai valer, depois da nova impressão, mais euros do que aquilo que valia antes dessa nova impressão. Bom, em termos de investimento, já agora, que muita gente faz investimentos baseados em sorte, ou são dicas que as pessoas ouvem, e isso às vezes é um bocadinho risky, é um bocadinho arriscado, não é? É o chamado investimento especulativo ou emocional. Portanto, basicamente, nós somos génios em investir num mercado que está em subida, e quando o mercado está em queda dizemos que tivemos azar, não é? Portanto, deve haver uma estratégia, deve haver uma racionalidade. Essa racionalidade deve funcionar, devemos saber responder às perguntas: é por que investimos neste produto e não noutro? Como é que compramos? Compramos para vender em que prazo? Quanto? Compramos para vender a que valor? Compramos, quando compramos de cada produto? Porque distribuímos as compras daquela forma. Eu peço desculpa, não sei se estão a ouvir o meu cão ou não, que ele está aqui a ressonar. Dê-me só aqui um segundo, deixa-me só chamar a atenção. Max! Pronto. Bom, continuando com o item Bitcoin, eu peço desculpa, continuando com o item Bitcoin, o Bitcoin, nós temos aqui três aspectos, ou três chaves que são muito importantes. Um é o endereço Bitcoin, outro é a chave privada e outro é a chave pública.
Isto, a blockchain utiliza a chamada criptografia assimétrica, ok? Basicamente, o Bitcoin Address corresponde é uma versão reduzida da chave pública. E já vamos ver o que é que isto quer dizer por chave pública, chave privada e Bitcoin Address. O Bitcoin Address, digamos, é gerado a partir de chave pública. Vamos ver o que é isto. Tipicamente, a criptografia tradicional é a criptografia simétrica, em que temos uma chave, a mesma chave é utilizada para cifrar e decifrar uma mensagem. Vamos para a guerra, em termos militares, nós temos um sistema de cifra, que são os códigos que são distribuídos diariamente, não é? E sabemos que para aquele dia a chave a utilizar, para aquele dia, eventualmente para aquela hora, a chave que se utiliza é aquela, é uma certa chave, não é? Que é utilizada para cifrar e decifrar a mensagem. Vulnerabilidades associadas a isto. É porque, imaginem que é uma chave que é distribuída no seio dos países da NATO, mas no meio de muitos milhões de utilizadores, possivelmente existem espiões de outras organizações lá no meio. E, portanto, existe uma vulnerabilidade associada à prévia distribuição das chaves. Essa é a grande vulnerabilidade da criptografia simétrica. Para mitigar essa vulnerabilidade, criou-se uma coisa que se chama criptografia assimétrica, que é aquilo que é utilizado na blockchain. E, portanto, na criptografia simétrica, nós temos duas chaves. Temos uma chave pública e uma chave privada. A chave pública é do conhecimento geral, eu tenho uma chave pública e uma chave privada. A minha chave privada eu vou guardar para mim, de forma secreta, não posso dar a ninguém. A minha chave pública, toda a gente vai conhecer. Alguém que me queira enviar uma mensagem vai cifrar a mensagem com a chave pública do destinatário. Portanto, alguém que me queira enviar uma mensagem sabe qual é a minha chave pública, public key, 2 do recipient, do destinatário, e vai cifrar a mensagem com a minha public key, com a minha chave pública, e a mensagem criptografada, a mensagem cifrada, é transmitida. Eu recebo a mensagem cifrada e vou decifrar com a minha private key, com a minha chave privada, e vou obter a mensagem clear text. Okay? A mensagem decifrada. Isto é a base da blockchain. Criptografia assimétrica. Existe aqui uma outra funcionalidade, também é a base, ainda mais a base da blockchain, que é a função hash. O que é a função hash? A função hash permite fazer uma coisa que se chama assinar digitalmente um documento. Eu agarro num documento, tenho um documento qualquer, e eu vou passar por uma função hash, por exemplo, a função SHA-256, que é aquela que é utilizada na blockchain do Bitcoin. Eu vou obter 256 bits como output. Sempre, independentemente do tamanho do meu texto. Uma das funcionalidades disto é que funciona o one-way. Ou seja, a partir dos 256 bits, eu não consigo obter o texto original. É impossível. Está bem? Portanto, é o one-way function. E, portanto, funcionando como assinatura digital, o que é que eu vou fazer? Eu agarro numa carta, vou aplicar a função hash e obtenho o chamado hash sum, que são os tais 256 bits. O que é que eu vou fazer? Eu vou enviar a carta mais o hash sum. E, portanto, vou enviar a carta mais essa assinatura digital. Bom, mas temos aqui um problema. Imaginemos que um hacker acede ao conteúdo, mas também à função hash, ou hash sum. Se ela conseguir alterar os dois, ora, a integridade dos meus dados não é garantida. Só é garantida se um hacker conseguir aceder apenas a uma das partes. E, portanto, é para resolver esse problema
foi criada a assinatura chamada verdadeira assinatura digital. A verdadeira assinatura digital, que não é apenas baseada no hash, mas também na criptografia assimétrica, dá-nos uma garantia de proteção de ataques contra a integridade, autenticidade e não repúdio da informação. Portanto, se eu tiver uma mensagem, eu vou aplicar. A assinatura digital funciona da seguinte forma. Eu tenho uma mensagem, eu vou aplicar a minha função hash, eu vou obter um hash sum. Esse hash sum de 256 bits, no caso do SHA-256, vai ser esses 256 bits vão ser cifrados com a private key do sender. Sou eu que vou enviar. E, portanto, esta função 256 bits vão ser cifrados com a private key, com a minha chave privada do transmissor. E, portanto, isto que está aqui é a assinatura digital que eu vou enviar juntamente com a mensagem. Eu vou enviar a mensagem mais a assinatura digital. Portanto, a assinatura digital, este hash, ponto de interrogação, é a função hash, criptografada, cifrada, com a minha chave privada. A minha chave privada. Eu vou enviar, vou transmitir. O receptor o que é que vai fazer? O receptor, para verificar se não houve erros, aquilo que vai fazer é agarra na mensagem e vai, a partir da mensagem, ele vai retirar, aplicar a tal função hash e vai obter os tais 256 bits, no caso do SHA-256, 256. São 256 bits que ele vai obter, aplicando a função SHA-256. Por outro lado, ele recebeu também a assinatura digital, e o que é que ele vai fazer? Ora, se foi assinado com a minha chave privada, ele vai conseguir decifrar com a minha chave pública, que ele tem a minha chave pública. Ele vai decifrar com a minha chave pública esta função hash e vai obter também 256 bits. Se estes 256 bits forem iguais a estes 256 bits, significa que, então, não houve nenhum ataque à informação em trânsito. E, portanto, existe uma garantia da integridade, da autenticidade e não repúdio. A blockchain funciona sempre. Tudo que é armazenado da blockchain é assinado digitalmente. É a grande vantagem da blockchain. Pronto, já agora para se realizar uma transação de bitcoins na blockchain, são enfocados 3 elementos, que é uma chave privada, que nós já falámos, que é armazenada na wallet, na carteira digital. É uma chave pública do destinatário da transação. Existe uma chave pública, que é o destinatário, que também existe um endereço Bitcoin, que é uma versão reduzida e que também pode funcionar da mesma maneira, também pode ser tipo o IBAN do destinatário. Existe um montante da transação, existe um montante. Existe depois uma frase de 12 palavras que é muito importante, Essa frase de 12 palavras é uma frase que nós devemos guardar em papel em casa, porque, digamos, um dos grandes problemas de quem investe em criptomoedas é que se eu for a um banco, eu perco toda a documentação, perco as passwords, perco tudo. Eu vou ao banco onde eu fiz o investimento e eu identifico-me com o cartão de cidadão e eles dão-me todas as credenciais novamente. Aqui, se eu perder tudo, eu perdi as criptomoedas todas. Não há como, não há maneira de eu aceder. E, portanto, se nós olharmos para o mundo dos bitcoins, por exemplo, todas as criptomoedas, existe ali uma percentagem de dinheiro de pessoas que, de uma forma descontrolada e com falta de cuidado, investiram e que perderam esses documentos, perderam a sua chave privada, perderam a frase de 12 palavras, perderam o password de acesso à wallet e perderam, dessa forma, perderam todas as moedas. Portanto, mesmo que se perca tudo, se eu tiver a frase de 12 palavras, permite-me recuperar a chave privada e endereços do wallet. Portanto, permite-me recuperar tudo. Portanto, aquilo que eu devo guardar bem, quem quer investir em criptomoedas, é guardar muito bem a chave privada, a frase de 12 palavras e a password de acesso à carteira, à wallet, à carteira digital. Portanto, se eu perder dessa forma, eu consigo sempre, com a frase de 12 palavras, eu consigo recuperar sempre tudo. Eu consigo recuperar a chave privada, ou consigo recuperar a password de acesso ao wallet, consigo
Aquilo que eu não posso mesmo perder é a frase de 12 palavras. É aquilo que eu não posso mesmo perder. Pronto, falando agora um bocadinho sobre a blockchain, vamos entrar agora, terminar aqui um pouco a parte do Bitcoin. Blockchain é uma chain of blocks, é uma cadeia de blocos que funciona de forma descentralizada. É uma infraestrutura descentralizada que permite, como eu já disse, permite guardar digitalmente todos os eventos, dados e documentos com assinados. Todos esses eventos, dados e documentos ficam assinados digitalmente na blockchain. E essa blockchain funciona nos nossos computadores. Como nós vemos aqui, vemos aqui vários blocos que são interligados entre si. Okay? Existe uma interligação entre os vários blocos, por isso é que é a chain of blocks, é blockchain, é um conjunto de blocos que estão interligados. Como é que eles estão interligados? Eles estão interligados através da função hash. A função hash, cada bloco tem uma função hash, e o bloco seguinte tem um campo que se chama previous hash. Esse previous hash tem que ser igual ao hash sum do bloco anterior, porque se não for, eles perdem a ligação, e significa que ocorreu um ataque. Ok? Como é que nós evitamos estes ataques? Nós evitamos estes ataques através do processamento de cada bloco, que se chama Proof of Work. Processo de validação de cada bloco, aliás. Processo de validação de cada bloco, que é chamada Proof of Work, que em termos computacionais é efetuado através de um processo que se chama mineração. Bom, olhando para o mundo da Bitcoin, cada caixinha destas, cada bloco, tem é um bloco que armazena detalhes de todas as transações realizadas nos últimos 10 minutos, como quem enviou com o Bitcoin Address, para quem enviou com o Bitcoin Address, qual é o valor e quando é que isso foi feito. Já vamos ver mais à frente. Tá bem? Portanto, tudo isso fica registado na blockchain e é sempre possível nós voltarmos atrás e ver quem fez o quê e quando. E não existe possibilidade de não repúdio. Essa é a grande vantagem. Fica tudo registado naquilo que se chama uma distributed ledger, um livro de registro, uma base de dados distribuída, em que tudo fica registado com um timestamp, por ordem cronológica. E, portanto, é criptograficamente seguro, e realmente as funções hash encaixam umas nas outras. Já agora, existe aqui em termos de hash functions, portanto tudo isto funciona, toda a blockchain funciona com um conjunto de funções hash, em que cada transação vai ter o seu hash, que depois existe uma cadeia, uma árvore de hash functions, até que depois todo o bloco vai ter uma hash que se chama Merkle root ou root hash. É o último hash e é este que vai integrar o bloco. Está bem? Já agora, eu passei aqui uma coisa que era muito importante, que eu queria há bocado ter referido, que é, vamos supor que a Alice quer fazer uma transferência para o Bob. A Alice, quando faz esta transferência, a Alice vai dar ordem de transferência, que vai assinada digitalmente, com a tal função hash, e essa função hash vai cifrada com a chave privada da Alice. E essa informação vai ficar guardada na blockchain. Ok? E é também enviada uma mensagem ao Bob dizendo, olha, recebeste da Alice, e essa informação essa mensagem é enviada cifrada com a chave pública do Bob, enquanto que a assinatura digital, a função hash, o hash sum, vai ser cifrado com a chave privada da Alice. Ok? E, portanto, essa parte, esta transação fica registrada na blockchain e garante o não repúdio da transação. Ou seja, a Alice fez a transação e não pode, a posteriori, negar a execução dessa transação. Não repúdio. Portanto, logo torna a blockchain confiável. Grande vantagem da blockchain. Portanto, olhando agora para cada um dos blocos, ora, cada bloco, o que é que tem? Cada bloco de blockchain tem 4 campos. Tem um campo que são os dados, é o conjunto de transações realizadas naquele bloco, é um conjunto de transações nos últimos 10 minutos. Tem a função hash, tem um valor aleatório que é um nonce, é um random, é um valor aleatório que já vamos ver para que é esse valor aleatório, ou número aleatório, e tem o previous hash.
Ora, o previous hash deve ser igual ao hash do bloco anterior e é a tal corrente que interliga os dois blocos. Ou seja, o previous hash que consta neste bloco tem que ser igual ao hash do bloco anterior. Caso contrário, perde a ligação e aquele bloco deixa de ter valor. Já vamos ver melhor isso. Portanto, como eu disse, a blockchain é um sistema de registro de gravação de eventos, com aplicação em vários setores, num centro específico das criptomoedas. Já agora, a blockchain já existiu, apareceu em 1991, muito antes do Bitcoin, que apareceu só em 2009, e, portanto, com o intuito de permitir ter informação organizada de forma sequencial para permitir alteração de documentos ou eventos ou modificação de dados, nomeadamente por ter uma assinatura digital. E funciona, como nós sabemos, de forma distribuída. E, portanto, todas estas potencialidades, digamos, estas duas importantes características da blockchain, que é confiabilidade, uma, e descentralizada, duas, abre todo um conjunto de vantagens e de utilizações futuras. Por exemplo, perspectivas disruptivas para o futuro. Por exemplo, no mundo empresarial, vamos pensar nos seguros ou na aviação. Imagina quando há um acidente de avião, não é? Um acidente de aviação, o que é preciso fazer uma auditoria, não é? Andar para trás e ver quem fez o quê e quando. E imaginem que há muitos acidentes, ou muita coisa acontece neste mundo, que depois não se consegue perceber o que é que se passou. E, portanto, a grande vantagem da blockchain, além de ser distribuída, não está em servidores, os servidores também podem ser manipulados, além de de ser distribuída, e essa distribuição segue um algoritmo que mais de 50% dos terminais têm que validar matematicamente aquilo que está lá, validam matematicamente, só com 50%, mais 50% dos computadores, só depois de haver essa validação. Isto não é o proof of work, que eu estou a falar é depois a validação pós-proof of work. Digamos, um double check, que é feito por mais 50% dos computadores. Ok? Só se isso acontecer é que se dá como válido aquele bloco. Porque, a posteriori, mesmo depois do proof of work, vamos supor que existia um ataque, não é? E, portanto, mais 50% das máquinas já não iam validar aquele bloco. Porque o hash-sum já não correspondia ao valor. Já vamos ver melhor essa parte. Bom, em termos de utilização futura, há todo um conjunto, como eu estava a dizer, por exemplo, na aviação, para efeitos de auditoria ou noutras áreas. Quando falamos em auditoria é ver o que é que foi feito anteriormente. E, portanto, nós conseguimos saber quem foi o autor dos vários intervenientes, das várias ações que foram levadas a cabo, para dessa forma nós conseguirmos perceber, sem dúvidas nenhumas, o que é que foi feito e o que é que não foi feito, o que é que devia ter sido feito e por quem é que foi feito. Portanto, temos aqui várias utilizações, fala-se também em votação eletrónica, que será utilizado na blockchain, e como eu já disse, a Web 3.0 será baseada em tecnologia blockchain, em oposição à abordagem server-oriented, não é? Portanto, alojado num servidor, está bem? Também em termos de proteção de ataques informáticos, a criptografia identifica o que foi feito, quando e por quem. É uma grande vantagem deste senhor, já agora, este senhor Lex Sokolin, disse que corporations are still only just figuring out the potential applications of blockchain technology, but its use is already growing more quickly than anyone could have predicted. Portanto, é sabido, todos os especialistas apontam o futuro do mundo ser baseado em blockchain em vez de ser baseado em servidores. Bom, para um hacker alterar um bloco, vamos agora pensar que temos aqui um hacker, temos aqui uma chain of blocks, uma blockchain, não é? Temos aqui uma cadeia de blocos. Vamos pensar, o que é que eu disse há bocado? Temos uma função hash deste bloco que tem que corresponder à função hash, ao previous hash, que consta no bloco seguinte. Se esta ligação, se não corresponder, a corrente rompe-se. Ora bem, se um hacker alterasse o valor das transações que estão aqui dentro,
significava que a função hash que lá estava, ou alterasse a função hash, as coisas já não batiam certas. E, portanto, este processo de validação é feito por mais 50% dos computadores. E as coisas já não iam bater certas. E esta corrente também ia se perder. Portanto, por um lado, mais 50% dos computadores já iam verificar que houve uma violação aqui e esta corrente, estes dois hash iam ser diferentes. E, portanto, o que é que acontece? Um ataque, um hacker, que para quebrar a blockchain, o que é que ele ia ter que fazer? Ia ter que fazer a chamada proof of work deste bloco, alterar o bloco, alterar esta função hash e alterar a função hash de todos os blocos quintos daí para a frente. Todos eles. Todos. Ok? Só assim é que ele ia conseguir enganar a blockchain. Isto, até hoje, isso iria requerer uma potência elevadíssima. Porque, digamos, a grande segurança da blockchain reside efetivamente em termos em ser exigente em termos de processamento. Essa proof of work, em termos de processamento, é bastante exigente, como já vamos ver a seguir. E, portanto, nenhum hacker conseguiu até hoje alterar a blockchain. Porquê? Porque ele ia ter que alterar este bloco e todos os blocos seguintes, daí para a frente. Até hoje isso não foi possível. Está bem? E já agora, teria que ser validado por mais de metade dos computadores da rede, dos nossos computadores, porque os computadores da blockchain são peers, não é? São terminais, são os nossos computadores, que têm software a correr e que estão a validar e a observar tudo aquilo que está a acontecer. Pronto, só que uma parte, para além do Bitcoin, existem muitas outras moedas. O Ethereum é uma outra moeda concorrente muito conhecida, é a segunda mais conhecida. Tem um sistema open source, tem uma blockchain também descentralizada e tem um sistema operativo que permite uma coisa, que é a realização de smart contracts. E estes smart contracts, digamos, permite a criação de, no caso das criptomoedas, no caso geral, é realizar contratos. Ficam ali todo tipo de contratos. Daí, no início, eu disse que um senhor que disse ia eliminar a necessidade de advogados e júris, porque os contratos são assinados digitalmente e ficam na blockchain para sempre. Não é? No caso de smart contracts de criptomoedas, permite criar outras criptomoedas. Daí eu há bocado ter dito que se eu posso, por exemplo, entrar na rede do Ethereum, criar a minha própria moeda. Eu há bocado disse que se eu tiver uma conta, eu posso ter uma conta bancária, ter uma wallet, eu posso ter uma conta bancária, mas até posso ser dono do meu próprio banco. Porquê? Porque eu posso criar a minha própria moeda, ok? E, portanto, no caso da blockchain, tem uma blockchain descentralizada e especial, que tem um sistema operativo que permite a criação de novas moedas, para além da Ethereum. Okay? Essa é uma grande vantagem. Existe um protocolo que permite isso, que se chama o protocolo ERC20, no caso da Ethereum. E, portanto, é usual referirmos a essas criptomoedas geradas a partir de smart contracts como tokens, ou no caso do Ethereum por ERC20 tokens. Já agora deixem-me dizer, nós vemos no meio de muita coisa boa que as criptomoedas têm, existe também muitos esquemas que é preciso ter algum cuidado. Existem ICOs, há uma coisa que se chama ICOs, que é o Initial Coin Offering, que consiste na oferta inicial de nova moeda, alguém que cria uma nova moeda e que vai querer vender essa moeda, trocando por criptomoedas ou trocando por dinheiro fiat. Okay? São as novas moedas. Vamos supor que eu ia aqui à Ethereum, criava uma nova moeda e no meio desta transferência existem aqui muita trafolhice, e é isso que nós habitualmente vemos e nas redes sociais. Portanto, muito cuidado com todos estes negócios de ICO, porque muitos deles são trafolhice. Isto aqui são claramente trafolhice que ocorre.
Mineração. Como eu disse, mineração é o processamento computacional, não é? De validação. E esse processamento de validação chama-se Proof of Work. O Proof of Work é o processamento de validação de cada bloco. Cada bloco tem um conjunto de transações que é validado através da chamada Proof of Work. E, basicamente, esse Proof of Work consiste em eu há bocado disse que havia uma coisa em cada bloco que se chama nonce. O nonce é um random text, é um random characters, aliás. É um conjunto de caracteres aleatórios em que eu tenho o meu bloco, eu vou fazendo variar esse nonce, essa sequência de caracteres aleatórios e vou calcular a minha função hash. Eu vou fazer este processo várias vezes, vou estar sempre a fazer. Isto é o tal proof of work. Por favor, não é nada mais, nada menos, é uma coisa muito simples. É isto que está aqui. É eu fazer variar o nonce, calculo a função hash de todo o bloco, do nonce e dos dados, e vou ver qual é que é o hash sum que eu obtenho. Se o hash sum for menor do que um certo target, que está definido, o processo, o proof of work terminou. Ok? Se não for, eu vou repetir, vou alterar novamente o nonce, ou seja, essa sequência de caracteres aleatórios, e vou novamente calcular o hash sum e vou fazer isto milhares e milhões de vezes. Eu vou fazer isto trilhões de vezes. E portanto, reparem, a vantagem ou a segurança associada à blockchain é efetivamente a dificuldade de realizar o proof of work, a dificuldade associada à validação. Porque se fosse fácil, qualquer hacker facilmente realizava esta operação e alterava tudo. Portanto, a grande valor acrescentado em termos de segurança, ou o aspecto da segurança da blockchain é garantido através da dificuldade associada ao processo de mineração, que requer grande potência computacional. Tá bem? Já vamos ver melhor também esse aspecto. Portanto, já agora, quando o processo, a proof of work é realizado, ou seja, a mineração termina e os mineradores recebem 6,25 bitcoins. Esses 6,25 bitcoins inicialmente começou em 50 bitcoins e tem vindo progressivamente, a cada mais ou menos 4 anos, ou seja, em cada 210 mil blocos, tem vindo a passar a metade. Passou a 50, depois passou a 25, passou a 12,5 e agora a coisa de um ano ou dois passou a 6,25. Mesmo assim, 6,25, imaginem, ora, 6,25 vezes está a 35 mil euros cada Bitcoin, portanto, 6 vezes 3, 18, são 200 e tal mil euros. Não, são 200 e tal mil euros. Portanto, de recompensa por processar um bloco de Bitcoin a cada 10 minutos. Está bem? E, portanto, isto vai diminuindo. Reparem, o que é que vai acontecer? Estes 6,25 Bitcoins que são gerados vai permitir aumentar o número de Bitcoins em circulação até ao limite de 21 milhões. Ok? Portanto, os Bitcoins estão a aumentar cada dia que passa, a cada 10 minutos nós temos mais 6,25 Bitcoins, e que é recompensa por quem efetua o processo de mineração. Esta quantidade de Bitcoins vai aumentando até a um certo limite, e quando acabar, que já não estamos muito longe, os miners, portanto, os mineradores, apenas vão ser recompensados através dos custos de transação. Portanto, vão ser recompensados através dos custos de transação. E, portanto, aquilo que eu disse há bocado foi, eu vou alterar o meu nonce e vou calcular a função hash e vou ver se o hash value é menor do que um certo valor. Se não for, ele repete e repete e repete e repete. No momento em que for, o puzzle, digamos aqui todo este processamento matemático terminou e, portanto, o bloco
o proof of work terminou e, portanto, o bloco é dado como válido e registado na blockchain e, portanto, essas transações são dadas como validadas. Não é? Já agora, esse hash target, esse hash, que é o tal hash, que é este, o valor pré-definido, deverá ser, portanto, o valor hash deverá ser menor do que um certo valor, e esse hash target é calculado através desta expressão, é o tempo médio que levou a gerar os anteriores 2016 blocos, que responde aproximadamente 14 dias, multiplicado pelo hash atual, a dividir por 10, que são 10 minutos, que é o tempo que eu quero que seja processado cada bloco. Quero que seja processado em cada 10 minutos, está bem? Bom, agora olhando para o grau de dificuldade da mineração, reparem, a mineração era muito fácil. Isto começou a ser feito por computadores normais. Depois começou a ser feito por GPUs, Graphical Processing Units, e atualmente é feito por uma tecnologia, por uns processadores específicos, que se chama ASIC, Application Specific Integrated Computers. Portanto, já vamos ver que o nível de dificuldade tem vindo a aumentar progressivamente. E é esse grau de dificuldade que vai aumentando que torna a blockchain segura. É precisamente por ter esse grau de dificuldade que vem aumentando progressivamente. Okay? Já agora, esse grau de dificuldade pode ser calculado pela relação entre o hash inicial, o hash target inicial e o hash target do bloco atual. Tá bem? Bom, agora vamos pensar que a Beyoncé quer enviar 10 bitcoins para a Jennifer. Não é? A transação é partilhada na memory pool. Depois os miners vão competir para fazer a mineração do bloco e dessa forma ganharem dinheiro. Portanto, há muita gente que ganha dinheiro que vai obter bitcoins não através da sua aquisição, mas investindo. Reparem, investindo, esta é outra forma, é comprando os tais ASIC e gastando dinheiro em eletricidade para conseguir fazer uma proof of work e desta forma ganhar 6,25 bitcoins. Okay? É dessa forma que muita gente ganha dinheiro. É fazendo o processamento em rede. Tá bem? Já vamos ver melhor que isso. Pode ser feito individualmente ou em pool, em grupo de pessoas. Individualmente é quase impossível conseguir-se fazer. E, portanto, hoje em dia é feito tipicamente em pool. Já vamos ver melhor. Portanto, depois, portanto, os miners vão competir entre si. Atenção que a maior parte deles vão estar a fazer processamento, calcular funções hash, trilhões de funções hash, sem gastar eletricidade, sem resultados nenhuns, sem ganharem, sem conseguirem realizar a proof of work. Só o primeiro é que vai ganhar isso, é o primeiro que conseguir fazer, não é? E depois o miner que consegue fazer a prova proof of work, vai partilhar os resultados, depois os outros todos, mais 50% vão aprovar, e vão aprovar como? Como é que mais 50% dos outros terminais vão aprovar? É que reparem, o que é que os miners estão a fazer? Aquilo que os miners estão a fazer é isto. Altera o nonce, calcula a função hash e vejo se o hash é menor do que este valor pré-definido. Não dá, eu faço isto trilhões de vezes, este processamento. Isto é muito exigente, o grau de dificuldade é muito elevado. O que é que os outros computadores vão fazer para validar se o bloco realmente, se este cálculo está bem feito ou não, se a proof of work foi corretamente feito ou não? Todos os computadores têm um software que permite olhar para isto e dizem, ok, a função hash já foi encontrada, que é este valor que foi aqui encontrado, que é colocado no bloco, não é? Portanto, agarram em tudo isto que está aqui e calculam a função hash e vêm-se igual a isto. Se for igual a isto, está válido, está tudo bem. Portanto, isso é aquilo que todos os computadores fazem. Isto
straightforward, é direto, não há dificuldade nenhuma. A dificuldade é fazer todos estes ciclos e ir variando a função Nash, aqui o tal texto aleatório. Isso é a grande dificuldade que existe. Porque calcular uma única vez é muito fácil. E, portanto, todos os computadores da rede vão validar que aquele bloco, ou mais 50% dos computadores, validam que o bloco está válido, que aquela função hash cumpre com os requisitos que estavam previstos. Está bem? Bom, inicialmente a mineração era realizada com CPUs, como eu disse. Depois o grau de dificuldade tem vindo a aumentar. Depois começaram-se a utilizar GPUs, Graphical Processing Units, que era mais rápido. No entanto, o consumo energético aumentou exageradamente, porque o consumo energético das GPUs é muito superior. E, portanto, desta forma, aquilo que se começou a fazer foi utilizar tecnologia ASIC. ASIC significa Application Specific Integrated Circuits, que são circuitos desenhados para funções específicas em vez de ser funções multipurpose, tal como é feito pelos CPUs e pelos GPUs também. Tá bem? Consome muito menos potência e, portanto, é muito mais eficiente para efetuar mineração. No entanto, tem um grande problema em termos de ruído e aquecimento. Portanto, nós não podemos imaginemos que temos um sótão, vamos comprar um ASIC para fazer mineração, vamos pôr um sótão quente e aquilo vai instalar rapidamente, porque tem que ser, nem podemos pôr na sala, porque na sala aquilo faz muito barulho e, portanto, temos que ter sistemas de arrefecimento, etc. Está bem? Portanto, é esta solução com tecnologia ASIC que permitiu a mineração ser mais rentável e, portanto, permite que um bloco seja minerado, consiga, todo o mundo está a competir para efetuar a tal mineração, realizar a prova, proof of work de cada bloco em 10 minutos, e aquele que o primeiro a fazer ganha dinheiro. Naturalmente que toda a gente está a gastar eletricidade. Toda a gente fez investimento nisto, quando existe aqui uma concorrência para fazer o processamento, está bem? E gastam eletricidade. Toda a gente gasta eletricidade neste processo de mineração. Mas para minerar não é apenas necessário hardware, é preciso também software. Temos aqui algum software para esse efeito e é preciso também uma wallet para esse efeito. Pronto. Falando aqui em mineração, quais é que são os ASICs mais utilizados atualmente? São aqui o Antminer S19 Pro, que é o fabricante é Bitmain, que tem um hash rate de 110 trillions hash per second, não é? Portanto, 110 trilhões de funções hash em cada segundo que ele consegue realizar. Okay? Portanto, vejam bem a quantidade de processamento que é necessário. Depois temos aqui o M30S++, da MicroBT, temos aqui a versão anterior do Antminer, que é o T19, que tem aqui um nível de bastante mais reduzido, aqui 110, aqui eram 84. O consumo energético são 3 kW e tal, portanto estão a ver que isto consome bastante, mesmo assim, consome bastante de eletricidade e custa, não é barato. Portanto, um equipamento destes, este mais recente, o Antminer S9 Pro, temos aqui uma cotação de 17 mil euros, mas pode custa claramente acima de 10 mil euros. Como eu estava a dizer, a mineração pode ser realizada de duas formas. Pode ser realizada, uma forma é ser feita individualmente. No entanto, individualmente, eu conseguir realizar a prova Proof of Work, essa validação, no máximo 10 minutos, a probabilidade de sucesso é baixíssima, Além disso, eu estou a gastar muita eletricidade, com uma probabilidade de sucesso praticamente nula, e, portanto, não é uma boa ideia. A forma como se faz a mineração é em pool, em grupo, não é? Existem ferramentas para esse efeito, que eu já vou mostrar de seguida, aumenta a probabilidade de sucesso e utiliza nesta forma computação distribuída. Nós temos vários ASICs a processar, a efetuar aquele processamento de funções hash, por forma a obter aquilo que nós pretendemos. Já agora, um grupo de transações tipicamente requer aproximadamente 1544 kWh de eletricidade, que responde a 53 dias de consumo de eletricidade de uma casa média americana, que equivale a $200, considerando 13 cêntimos por quilowatt-hora. Está bem? Pronto, há aqui outros conceitos que eu também queria deixar para finalizar, que é Cloud Mining. O que é o Cloud Mining? Cloud Mining
existem muitas trafolhices à conta do cloud mining, que existem empresas que vendem serviços de cloud mining. Isto quer dizer o quê? Tipicamente são empresas que normalmente nem têm máquinas para efetuar a mineração e aquilo que nós vamos fazer, vamos ter com eles dizem que têm mineradores, têm ASIC e que vão fazer, nós pagamos um FII e eles vão fazer mineração para nós e nós fazemos esse investimento na expectativa de ganhar dinheiro, mas tipicamente normalmente são esquemas em pirâmide, sem máquinas nenhumas, ou no caso em que existem máquinas, raramente compensam em termos financeiros, porque se compensassem, eram eles próprios a utilizar as suas próprias máquinas para efetuar mineração e para ganharem eles próprios os bitcoins, não iam dar a terceiras pessoas. Pronto, há aqui um outro cuidado que é preciso ter neste processo da mineração, que se chama cryptojacking. Cryptojacking consiste em, quando nós instalamos uma ferramenta ou um software, devemos verificar os certificados digitais, porque nós podemos ter computadores ou smartphones que são atacados e que vão vão estar a minerar moedas. Pode não ser, atenção, que existe outro tipo de mineração, outro tipo de moedas que sem ser o Bitcoin, que utilizam ainda, estão numa fase mais prematura e que utilizam computadores CPUs normais para efetuar esse processo de mineração. Por exemplo, a Vorten.pt foi atacada e todos os clientes que se ligavam à Vorten.pt, os processadores ficavam no máximo, ficavam praticamente nos 100%, nos 90 e tal por cento, e o consumo de energia aumentava para o máximo, ok? No caso de telemóveis, a bateria ia à vida rapidamente. No caso dos computadores, o consumo de eletricidade disparava e no final do mês via-se a conta. E, portanto, muito cuidado com este processo. O processo de mineração é um processo exigente em termos de consumo de eletricidade, daí algumas críticas, e, portanto, tende a ser feito este processo de mineração. Reparem, a segurança reside na dificuldade, a dificuldade exige consumo de eletricidade. E, portanto, este processo de mineração tende a ser feito nos países onde a eletricidade é mais barata. Por exemplo, nos Estados Unidos, Canadá e Norte da África. Basicamente, Norte da Europa. Peço desculpa. Norte da Europa. Portanto, são países onde a energia é tipicamente mais barata, com muitas energias renováveis. Bom, como eu disse, Proof of Work, o processo de validação Proof of Work é muito exigente em termos de processamento e, portanto, com vista a tornar o processo de validação mais eficiente e barato, várias moedas estão a migrar do Proof of Work para o Proof of Stake, é uma alternativa. Existem duas alternativas, Proof of Stake e a Proof of Stake Authority. Okay? O Proof of Stake, basicamente, são máquinas selecionadas aleatoriamente, tudo isto é feito por software naturalmente, aleatoriamente, que estão ligadas de forma aleatória nos milhões de máquinas que fazem parte da rede dessa criptomoeda, que vão ser escolhidas para validar aquele bloco de 10 minutos, por exemplo, se for esse o caso. Portanto, cada bloco é validado por um conjunto de máquinas e essa seleção é feita de uma forma aleatória, está bem? E neste processo de Proof of Stake, todos os intervenientes são iguais, ok? Todas as máquinas são iguais. Não há aqui super nós, está bem? Em oposição ao Proof of Stake, existe a Proof of Stake Authority, em que temos alguns super nós, que são máquinas com privilégios adicionais, que esses sim poderão funcionar como validadores, ok? Esses validadores têm um software específico para efetuar essa intervenção, não é? Reparem, qual é o inconveniente do Proof of Stake Authority? É porque nós no Proof of Stake Authority nós estamos a aproximar do sistema centralizado, é termos um banco que efetua o processamento, não é? Que é o validador, é uma única entidade que vai validar as transações. Nós aqui, como temos várias entidades, temos vários stakeholders que eles podem até fazer um acordo entre si e, portanto, estamos a aproximar. Eles podem começar a defender aqui algumas regalias, alguns privilégios próprios, tal como é feito no sistema bancário, não é? Porque há clientes privilegiados. E, portanto, aqui estamos a aproximar, estamos a reduzir a quantidade de processamento necessária associada à mineração, mas estamos
aumentar aqui, digamos, as vulnerabilidades e estamos a aproximar do sistema centralizado. No Proof of Stake, os validadores são todos iguais, não é? Enquanto no Proof of Stake Authority são alguns utilizadores com privilégios adicionais. Portanto, quanto a mim, o Proof of Stake é mais fiável, é mais confiável, apesar de tudo, do que o Proof of Stake Authority, que não é muito fiável. Vamos olhar, agora temos aqui um bloco. O número de transações, o valor transacionado, os FIIs associados às várias transações deste bloco. Isto é um bloco de 10 minutos, ou seja, em 10 minutos nós tivemos todas estas transações realizadas. Temos aqui a timestamp, quando é que isto foi, quando é que foi recebido, os bits, o tamanho, a versão, o nonce, o tal nonce, não é? E a função hash que foi calculada, e o previous hash. E temos o bloco reward. Portanto, isto ainda estava, agora já é metade disto, porque ele de 4 em 4 anos passa a metade. Portanto, isto aqui, este exemplo ainda foi com 12,5 bitcoins. E nós vemos aqui todas as transações. Nós vemos aqui as transações com o Bitcoin Address de quem efetua a transação e quem recebe, ok? Quem recebe a transação. Há aqui um bocadinho que é este valor, que isto aqui é sempre a mesma entidade, se vocês virem, é sempre a mesma entidade. Este Bitcoin Address é a própria infraestrutura Bitcoin que cobra um certo fee. Neste caso são 160 micro Bitcoins, ok? Que é o custo de transação, é um valor muito, muito, muito baixo, comparativamente às transações bancárias. Isto é o valor da transação em causa. Não é? A transação total despendido foi este, que é dividido entre o FII e o valor que foi transferido para esta entidade. Tá bem? Então, temos aqui, podemos visualizar as várias transações. Depois, em termos de pool, temos aqui a mineração em pool. Temos aqui esta plataforma que permite fazer a mineração em pool. E no caso da mineração em pool, cada minerador, no caso de sucesso, da pool conseguir realizar a mineração nesses tais 10 minutos, cada entidade vai receber um reward, vai receber o prémio, é distribuído pelos vários participantes em função do número de trillions of hash que foram feitos. Ok? Portanto, no fundo, em função do contributo que as entidades deram para conseguir realizar a Proof of Work. Pronto, e eu recomendo este livro. Não fala tanto em termos tecnológicos, mas para quem quer aprender mais sobre bitcoins, é um livro que está neste momento, é o número 2, é o segundo livro, está é o segundo no top 10 da venda de livros em Portugal neste momento. Portanto, o mundo das criptomoedas, de António Vilaça Pacheco. É muito interessante, eu já li este livro várias vezes, muito interessante, não tem a abordagem tecnológica da blockchain, aborda da mesma forma muito superficial, mas a parte dos investimentos e das criptomoedas funciona bastante, explica muitíssimo bem. Pronto. E depois tenho aqui os meus livros que eu publiquei e, por exemplo, se quiserem saber sobre criptografia, toda esta que é utilizado na blockchain, o meu livro Cable and Wireless Networks, no capítulo 16, tem toda a explicação sobre criptografia simétrica, assimétrica, as funções hash, tudo isso está lá e pronto. E é isto que eu tinha para partilhar convosco. Muito obrigado pela vossa atenção e agora conto convosco para comentários, perguntas, contributos. Agora, digamos, a palavra está aqui do vosso lado e eu gostava de ouvi-los, não é? Muito obrigado. Muito obrigado. Pronto, eu vou interromper a gravação.